Pois é, programadores, esse daqui é o vídeo com os melhores notebooks para você comprar para programar. Se você está começando agora na programação, eu vou te dar algumas dicas de notebooks baratos para você começar, dicas de notebooks que vai durar mais tempo também, enfim. Tem aqui notebook para todo bolso, para todo gosto e para todo tipo de programação. Eu espero que eu ajude vocês aqui nesse vídeo. E esse vídeo aqui eu pedi ajuda ali para alguns programadores, inclusive o melhor do mundo, o ChatGPT. Ele também me ajudou bastante aqui para fazer esse vídeo para vocês. Eu tenho algum conhecimentozinho, o Vitor que tá me gravando tem algum conhecimento também. Perguntei já para alguns amigos que são programadores essa semana. O chat também me ajudou bastante. Então, bora lá ver os melhores notebooks para você que vai programar. Bom, existem muitos tipos de programação e para cada tipo um notebook diferente vai ser o ideal. Mas para a maioria das programações, como desenvolvimento web, back-end, mobile, esse tipo de programação, você não precisa de placa de vídeo dedicada. Você só precisa de um bom processador e boa memória RAM, dependendo do caso também, uma boa tela, mas aí vai depender do tipo de programação que você faz. Agora, se você faz programação de jogos e algumas coisas específicas que precisam de placa de vídeo, aí beleza, mas a maioria das programações não precisa de placa de vídeo, só um bom processador e memória RAM, você não usa placa de vídeo para nada. Então, vamos começar com os notebooks mais baratos, que não precisa ter placa de vídeo para você começar a programar. Bom, eu quero começar primeiro falando para você o seguinte: a coisa mais importante na hora que você vai programar é memória RAM. Quanto mais memória RAM, mais linhas de código você vai conseguir escrever, mais aplicativos ao mesmo tempo você vai conseguir abrir, então é muito importante. A maioria dos notebooks baratos hoje não aceitam upgrade de memória RAM, mas eu trouxe alguns aqui na lista que aceitam upgrade, ok? Bom, eu vou começar com o que não aceita upgrade, mas é uma boa opção para você começar, depois dá para você fazer ali um upgrade de notebook mesmo. Bom, eu quero começar com o Galaxy Book 4. O Galaxy Book 4, existem várias versões dele. Para você programar, comece na versão com o i3 pelo menos. Existe a versão com Intel NU, mas aí não. Vai na versão com pelo menos i3. A versão com i3 vem com 8 GB de memória RAM e custa na faixa dos R$ 2.600 na Amazon, como vocês estão vendo aí. Ou então, dá para você ir depois na versão com o i7, mas aí já é um pouco mais cara. Custa por volta dos R$ 4.000. Vocês estão vendo a versão com i7, mas a versão com i7 já vem com 16 GB de memória RAM. Mas vamos falar da versão com i3, R$ 2.600. Independente da versão, ele é todo em metal, é um notebook muito bem acabado. Todo em metal, bem bonitão. E o diferencial dele é o seguinte: bom, primeiro ele tem um baita de um teclado bom. O teclado dele é ótimo para digitar, muito bom mesmo, bem acabado. Tem uma bateria ok, eu já fiz um vídeo usando esse notebook por 24 horas aqui no canal e lá eu testei a bateria dele. Para você programar ele fora da tomada, vai durar em torno de 5 horas a bateria. Não é tanta coisa assim, mas já dá para trabalhar com ele fora da tomada. A vantagem é que ele carrega USB tipo C, então independente de onde você for levar ele, dá para você conectar o carregador que vem com ele, que é o USB tipo C, ou até mesmo o carregador do seu celular. Dá para carregar ele com power bank, então ele é muito portátil, muito fino, muito leve, ótimo para levar para qualquer lugar. Tem conexão de internet RJ45, isso é muito importante, saída HDMI, entrada USB tipo A, USB tipo C, mais uma USB tipo C, então tem duas USB tipo C, inclusive Thunderbolt, então dá para transmitir imagem com essa USB tipo C. E do outro lado aqui, nós temos entrada de cartão microSD, entrada e saída de fone de ouvido e microfone e mais uma USB tipo A. E a tela dele é ótima, porque é uma tela IPS, por isso que esse notebook é bem equilibrado e eu acho que vale muito a pena você ficar com atenção. Essa tela dele é muito boa, é ótimo para você que vai programar, e também, claro, para nos momentos que você não está trabalhando, você vê ali um vídeo, um filme, ou até mesmo jogar alguns jogos mais leves. Esse notebook na versão com o i3, vem com o i3 1315U. É um i3 que tem 6 núcleos e 8 threads, então é um processador bem bacana. Além disso, ele já tem uma memória RAM DDR5 de 8 GB. Nessa versão mais barata, ele já serve para programar muito bem, não vai te deixar na mão, dá para fazer muita coisa com esse notebook. Agora, se você falar assim, pô Felipe, mas aí se mais pra frente eu começo a programar uma coisa um pouco mais pesada, abrir muitos aplicativos, os 8 GB de memória RAM dá? Vai dar até certo ponto. Dependendo do nível que você já tá, pode ser que não dê mais. Nesse caso, existe a versão do Galaxy Book, caso você tenha gostado do Galaxy Book, com o i7. Ele tem algumas diferenças. O teclado é tão bom quanto, mas já é retroiluminado, que é uma vantagem caso você vá usar ele no escuro. Pelo menos já tem o teclado retroiluminado e o teclado é muito importante para quem programa. Tem a mesma tela, mas tem o i7, que vai ser bem melhor. É um computador bem mais forte. E além disso, 16 GB de memória RAM também existe aí, fica aí essa opção. A versão com i7 também é bacana porque é bem portátil, fino, leve, é um notebook que tem uma bateria ok, carrega USB tipo C, então o Galaxy Book 4 é sim uma excelente opção. Se você se interessar, o link dele tá aqui na descrição. Mas, se você falar assim, pô Felipe, mas eu quero um notebook assim legal, que tenha uma tela boa, mas eu quero que tenha possibilidade de upgrade.
Eu vou dar duas opções para você. Primeiro, o Lenovo IdeaPad 1i. Eu já fiz vídeo dele aqui para vocês. Existe a versão dele com i5 e com i3. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a versão com i3 tá R$ 2.800 na Amazon. Percebe? Ele é um pouco mais caro que o Galaxy Book 4 e ele não é tão bom quanto o Galaxy Book 4. O Galaxy Book 4 tem um processador melhor, ele tem um i3 de 13ª geração, é melhor, tem uma tela melhor e uma construção melhor. Mas qual que é a vantagem do IdeaPad? Se você encontrar ele em um bom valor, porque por 2.800 eu acho que não vale não, ele tem que estar mais baixo, mas se você encontrar ele por uns 2.500, 2.400, talvez valha a pena, até porque o valor normal desse IdeaPad antes, há uns meses atrás, era R$ 2.300. Então eu vou deixar o link dele aqui, confere o valor, por 2.800 não vale, mas se você achar ele mais barato, ele vale a pena, porque ele aceita upgrade de memória RAM. Pois é, eu já trouxe esse notebook aqui no canal, já até fiz upgrade nele, já rodei jogos nele, é um notebook bacana, só que a tela dele é uma tela TN, infelizmente é uma tela TN, então, bom, fica aí essa questão. Ela não é uma tela tão boa, é um pouco lavada, mas é um notebook que aceita upgrade. Agora, uma opção muito boa que no momento que eu tô gravando esse vídeo também tá muito bom, é esse aqui, o Positivo Vision R15. Por quê? Ele tem uma tela boa, tem um bom processador e aceita upgrade de memória RAM. Esse aqui especificamente, eu tenho duas versões aqui. Esse aqui é a versão com Ryzen 7, então ele é muito forte, tem bastante núcleos, bastante threads, aceita uma programação até um pouco mais pesada, tem um teclado bem legal aqui para você digitar e a vantagem desse notebook aqui é a sua tela. Ele tem uma tela IPS, assim como o do Galaxy Book, tão boa quanto, com ótimas cores, ótimo brilho, além do que também tem conexão USB tipo C, não carrega o notebook, ok? Essa USB-C dele não carrega, mas tem duas USB tipo A, saída HDMI e na outra lateral nós temos aqui mais um USB tipo A, entrada de cartão SD e entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Ele só não tem entrada RJ45 de internet, mas como ele tem um USB tipo C, dá para você conectar um hub e usar assim. Esse notebook está custando por volta dos R$ 2.700 no Mercado Livre com Linux, ok? A versão com Linux é a versão mais barata. Também existe a versão com Ryzen 5 por em torno de R$ 2.500, mas essa versão com Ryzen 7 está compensando demais por R$ 2.700. Como você é programador, não preciso nem dizer que é super fácil você instalar o Windows quando você compra um notebook com Linux, vale muito a pena. E tem uma polêmica aí dizendo que perde a garantia se fizer o upgrade nesse notebook. Bom, não é que perde a garantia, é que na hora de mandar esse notebook de volta para a fábrica, caso você precise acionar a garantia, você vai precisar retirar essa memória RAM. Pelo menos era assim, mas tá mudando. A Positivo vai mudar agora mês que vem essa política, então mesmo se você precisar acionar a garantia dele, não vai precisar remover a memória RAM. Então sim, dá para fazer upgrade. Originalmente esse com Ryzen 7 vem com 8 GB de memória RAM, mas ainda é muito bom que dá para fazer upgrade, então é uma ótima opção para programar porque vai durar muito tempo. Beleza, passar então o Positivo Vision R15, uma ótima opção porque ele aceita upgrade, tem um bom processador, é ótimo. Inclusive, o Positivo Vision R15 também roda muitos jogos. Eu já consegui rodar Valorant nele a 140 FPS, é ótimo para usar no dia a dia, uma boa tela. A gente vai para uma outra opção que não dá para aceitar upgrade, duas outras opções, mas que talvez quando você esteja vendo esse vídeo esteja barato, então talvez dá para você ficar de olho. Eu tô falando do Asus VivoBook Go. Esse aqui ele já vem com um processador Ryzen 5 da série 7000, então isso significa que ele já é DDR5. O que significa isso? Bom, basicamente você tem uma memória RAM mais rápida, um notebook bem interessante também para programar, porque o processador é muito bom, memória RAM é boa, mas vem com 8 GB de memória RAM original e não aceita upgrade. Mas mais uma vez, às vezes você não precisa, às vezes 8 GB pra você já tá bom, para quem faz, às vezes programação web, enfim, não precisa de tanta memória RAM, tá aqui também uma boa opção. É um notebook legal, tem uma tela TN, então não é tão boa quanto a do Galaxy Book ou a do Positivo Vision R15, que são IPS, mas nem de longe é uma tela tão ruim, tá? Só é uma tela um pouco mais lavada, não tem uma precisão de cores tão boa. É um notebook que tem entrada aqui, ó, USB tipo A, e na outra lateral tem várias entradas, inclusive ó, USB tipo C, USB tipo A, saída HDMI e entrada aqui proprietária para carregar, entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Só faltou também a entrada RJ45. Esse carinha aqui você encontra por R$ 2.500 na Amazon, mais ou menos, nessa versão com Ryzen 5 e com 8 GB de memória RAM, é uma boa opção. Mas uma das minhas opções favoritas é esse daqui, o Dell Inspiron i15. Existe a versão desse daqui com o Ryzen e também com o Intel. Os dois são iguais, compra o que tiver mais barato, os dois são tão bons quanto, tá? Não faz tanta diferença. Essa versão que eu tenho aqui na mão hoje é a versão com Ryzen 5 da série 7000, a mesma do Asus VivoBook. Esse notebook tá com 8 GB de memória RAM. Existe também a versão dele com 16 GB, eu posso deixar aqui também. Mas não aceita upgrade, então comprou com 8 GB, é com 8 GB e acabou. Só dá pra fazer upgrade de SSD, de memória RAM não dá. A vantagem dele é, ele tem uma tela VA, não é TN, é VA. Então é tão boa quanto o IPS com uma vantagem.
tem mais contraste. Eu acho essa tela aqui uma das melhores dessa lista aqui, junto com o do Galaxy Book. Então realmente ele tem uma tela muito bonita, vocês estão vendo aí. É um bom notebook, bem potente, com um ótimo teclado, ótimo para você usar no dia a dia, para trabalhar, para programar e até mesmo para jogar. Pois é, eu já consegui até mesmo abrir aqui, por exemplo, alguns jogos mais pesados, como jogos de corrida, Valorant, que é um jogo mais leve, mas ele roda realmente muita coisa. A vantagem dele é, bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a versão com Intel tá custando por volta dos R$3.000, R$3.200 e a versão com Ryzen também. Nesse valor, ele é um pouco acima do que tá custando positivo e tal, talvez eu iria até no positivo porque aceita upgrade, mas é um baita de notebook e outra, é Dell, né? Então tem uma boa garantia, tem gente que gosta muito da Dell, eu gosto, também é uma excelente opção na faixa dos R$3.000. Eu vou deixar tanto a versão com Intel quanto a versão com Ryzen aqui, vai no que tiver mais barato. Agora, esses daqui são de fato os melhores notebooks baratos para você programar. Se você tem uma programação muito específica que precisa de placa de vídeo, aí vai depender muito, não tem como eu receitar aqui porque depende muito de cada situação. Por exemplo, se você programa jogos para PC, você precisa de um baita de um notebook ou de um baita de um PC para poder programar esses jogos. Se você programa aplicativo para iOS, você usa Swift. Eu recomendo que você pegue um Mac, por exemplo, o MacBook M1. Já fiz vídeo aqui no canal também, tem comparativo dele com o Galaxy Book 4 Pro. É uma excelente opção também para você programar aplicativos de iOS. Ou até mesmo o Galaxy Book 4 Pro. É um notebook que já tem tela OLED, é ultra fino, tem um Intel Core Ultra 5 ou Ultra 7, tem uma bateria que dura o dia inteiro, é muito fino, muito leve, muito pequeno. É bem potente, já vem com 16 GB de memória RAM e é uma baita opção para programar também. A versão com Intel Ultra 5 custa por volta dos R$4.500 a R$5.000. Eu vou deixar o link dele aqui também na descrição e é um baita de notebook para programar, um dos melhores que você pode comprar. Acima disso, só se você precisa realmente de placa de vídeo. Se você não precisa de placa de vídeo dedicada, a maioria das programações não precisa, esses notebooks vão servir para vocês. Quero saber de você, curtiu? Não curtiu? O link de tudo que eu falei tá aqui na descrição. Se você olhar e o link e o valor não tá bom, eu vou deixar aqui também o grupo de ofertas para você entrar e lá eu mando sempre que tá barato. Então entra também e confere aí caso você entre aqui na descrição e o valor do notebook que você gostou não tá tão barato. Se você é um programador, comenta aqui embaixo se eu falei besteira. Por favor, eu quero muito aprender cada vez mais com vocês. Eu não sei de tudo, eu tento ir atrás para aprender e tento trazer o melhor conteúdo possível. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou!